A paz do Senhor para a igreja. Estamos aqui em mais uma escola bíblica dominical. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por estarmos aqui, Senhor, para mais uma vez aprender a Tua palavra, Senhor. Que não sejamos meros ouvintes, mas praticantes da Tua palavra, Senhor. Abençoa também, Senhor, o Teu povo, Senhor. Abençoa, Senhor, a vitória da terra, para que possam estar livres desta terrível doença, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Hoje estaremos estudando a lição de número 10, que estará baseada no Salmo 118, e que por isso traz como título Rendendo Graças ao Senhor. Texto áureo: Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Verdade aplicada: render graças ao Senhor em todo o tempo é um princípio de vida que caracteriza aquele que está em Cristo. Os textos de referência encontram-se, portanto, no Salmo 118, nos versículos 1, 2, 5, 14, 22, 27, 28 e 29. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Diga agora, Israel, que a sua benignidade é para sempre. Invoquei o Senhor na angústia, o Senhor me ouviu e me pôs em um lugar largo. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Deus é o Senhor que nos deu a luz. Atai a vítima da festa com cordas, e levai-a até os ângulos do altar. Tu és o meu Deus, e eu te louvarei. Tu és o meu Deus, e eu te exaltarei. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Estaremos hoje, então, estudando o Salmo 118, e ele faz parte de um conjunto de salmos que é considerado o Halel. Esse grupo, que também é conhecido como Halel egípcio, uma vez que ele fala de todo, ele vai desde ali, passando 113, 114, fala do contexto da libertação da escravidão do Egito. Esse conjunto, que vai do Salmo 113 ao 118, ele é entoado em festas específicas, as três grandes festas da peregrinação: a Páscoa, o Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Inclusive, vamos ver que aqui o Salmo 118, ele se encaixa no contexto da festa dos tabernáculos. Já o Salmo 136, ele é conhecido como o grande Halel. O Salmo 136 é aquele salmo que é conhecido por repetir sempre aquela expressão, porque a sua benignidade é para sempre. E ele, em cada versículo, ele vai repetindo isso. E nós vemos que no Salmo, e por isso ele é conhecido como o grande Halel. E essa expressão, porque a sua benignidade é para sempre, ou numa tradução melhor, porque o seu amor é para sempre, ele se encontra aqui no primeiro versículo do Salmo 118 e no último versículo, proporcionando um enquadramento perfeito. É interessante que, como esse conjunto de hinos, eles eram
até hoje são louvados, né, nas 3 grandes festas. Jesus, quando está celebrando a sua última Páscoa, né, e ele inaugura, né, institui a Santa Ceia, ali diz que eles saíram, né, juntamente com ele e seus discípulos, saíram e cantaram um hino. Lá em Mateus, no capítulo 26, versículo 30. Mateus, no capítulo 26, no versículo 30. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Provavelmente foi um desses salmos, do Salmo 113 ao 118. Então, esse é o contexto imediato. Ele faz parte, encerra esse conjunto de salmos que são conhecidos como Halel, que significa louvor. Esse salmo, ele é um dos muitos salmos que não possuem títulos. Deve-se salientar, mais uma vez, já explicamos isso em outras ocasiões, mas vale reiterar, salientar, voltar a lembrar que o título que vem nas nossas Bíblias, em negrito, esses títulos não fazem parte do texto na língua original. Não são originais. Eles foram colocados pelas editoras. Então, a Almeida Corrigida traz como título: o salmista louva a Deus por o ter livrado de muitos inimigos. Embora reflita um dos aspectos do que é abordado aqui no Salmo, ele não é um título original, ele foi colocado pela Sociedade Bíblica do Brasil. Então, esse Salmo, ele, na verdade, ele não tem título e é anônimo, ou seja, você não tem quem o elaborou. Aliás, todos os salmos do 113 ao 118, ou seja, esses salmos que são conhecidos como Halel, nenhum deles tem título no original, nenhum deles tem autoria. Nenhum deles é autoral. Aqui no 1.3, um salmo que expressa gratidão. Por isso que louvar e render graças tem uma pequena diferença. Primeiro, porque a palavra louvar no hebraico é o verbo halal. O verbo que aparece aqui no hebraico é rodu, que é traduzido mais adequadamente como render graças. Isso vai nos fazer entender qual é a principal tônica do Salmo. Ele começa com esse pedido de render graças ao Senhor, ou seja, agradecer ao Senhor, e termina reiterando esse pedido de render graças, ou seja, agradecer ao Senhor. Eu tenho falado isso em outras ocasiões, que nós podemos e devemos pedir a Deus, não temos a quem mais recorrer senão a Deus, mas não podemos esquecer de, antes de pedir, nós agradecermos a Deus. É até um exercício. Em nossas orações, quantas vezes agradecemos? Ou será que somente pedimos? Essa é a principal reflexão que é trazida pelo Salmo. Aqui no tópico 2, o caráter de Deus. E aí diz, louvai ao Senhor, né? Ou aqui, como numa tradução mais adequada, rendei graça ao Senhor porque Ele é bom.
Se nós pegarmos outro livro da Bíblia, que aparentemente não tem nenhuma conexão aqui com esse salmo, que é o livro de Jó. O livro de Jó, ele quer justamente, uma das questões abordadas é a chamada teodiceia, a justiça de Deus. Existem situações em que nos perguntamos: será que Deus é bom mesmo? Se Deus ele é bom, por que acontecem tantas desgraças? E o livro de Jó, ele procura mostrar que jamais, mesmo nos momentos mais terríveis de aflição, nunca devemos duvidar da bondade e da justiça de Deus. E é por isso que o salmista começa aqui com essa declaração: devemos agradecer ao Senhor porque Ele é bom. Nada do que Deus faz é ruim. O ser humano é que comete erros, faz maldades. Inclusive, nós temos que analisar isso. Muitas das coisas que acontecem no mundo é devido à maldade do homem. Mas mesmo assim persiste aquilo que alguns dizem. Mas por que Deus permite, por exemplo, que um furacão devaste uma região? Por que Deus permite que um terremoto mate tantas pessoas, inclusive crianças inocentes? Nós devemos entender que Deus ele estabeleceu leis naturais e essas leis só são transpostas, elas são suspensas em ocasiões especiais. Deus ele tem o poder para suspender qualquer lei natural, mas dentro do próprio sentimento de justiça de Deus, ele não pode intervir, ele não quer intervir a todo momento. Também aí entramos na questão de que lá em Romanos vai dizer que até mesmo a natureza, ela geme esperando por uma redenção. E aí nós entramos na questão de que lá no livro de Gênesis, você entende que o pecado do homem, ele como que, entre aspas, infecta a natureza, quando diz que por conta da sua atitude, Adão, a terra produzirá cardos, abrolhos, espinhos. Lá mais na frente, por ocasião do dilúvio, diz que os animais ficariam ferozes. São todas as situações que nós precisamos pensar. Não é algo tão fácil, existem livros só acerca desse assunto. Mas uma coisa que fica declarada aqui no Salmo 118, e que deve ser uma regra de fé para nós: jamais duvidarmos que Deus é bom. E o primeiro versículo, que é repetido lá no final, diz: porque o seu amor é para sempre. A Almeida Corrigida vai traduzir como benignidade. Outras Bíblias vão traduzir como misericórdia. Mas a palavra hebraica hesed, ela engloba tudo isso: benignidade, favor, misericórdia. Mas tudo é um pacto, uma aliança. Tudo isso está envolvido nessa palavra. É considerada uma das palavras mais difíceis de serem traduzidas do hebraico bíblico. Mas os dicionários, eles propõem como melhor tradução amor.
Por isso, Deus, ele é bom, porque o seu amor dura para sempre. Basta lembrar lá em João, capítulo 3, versículo 16, né? O famoso textuário da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então, já explicamos também o subtópico 2.2. 2.3, o Senhor é aquele que escuta. Vamos ver isso durante todo o Salmo. E dentro daquela proposta que nós temos feito durante todo esse trimestre, eu disponibilizei um PDF com a análise retórica do Salmo 118. É um salmo relativamente longo, que tem 28 versículos, 29 versículos, e ele vai ser dividido em 5 partes. Então, pode observar aí pelo PDF que ele vai ser dividido em 7 partes, melhor dizendo. E dentro daquela proposta da análise retórica que nós temos visto em muitas ocasiões, ele tem uma parte central que é a principal. Esse salmo, ele, lá no versículo 10, do versículo 10 ao 13, ele dá a entender: todas as nações me cercaram. Isso dá a entender um contexto de guerra. Ele começa com esse contexto de guerra, mas depois, a partir do no versículo 14 ao 21, parece ser um momento crucial. E aí, do versículo 22 em diante, né? Aliás, a partir do versículo 19, já muda um contexto que faz lembrar o templo. E a menção das tendas. Você tem a menção das tendas justamente no versículo 14. O versículo 14 até o 21, ele começa essa mudança para um contexto aí cultual. E essa menção das tendas, no versículo 15, que faz com que esse salmo seja adequado para a festa dos tabernáculos. É um contexto de guerra, e aí no versículo 14 ao 21 parece que está agradecendo porque houve o livramento nesta guerra, e esse agradecimento ele vai se concretizar no templo. Ele entrelaça então uma questão, um contexto bélico, podemos dizer, junto com um contexto cultural. Isso fica mais claro, por exemplo, no Salmo 24. Aliás, o Salmo 24, ele é bem menor e consegue entrelaçar 3 temáticas: a criacional, a questão bélica, a linguagem bélica e a cultual. O que alguns estudiosos analisam é que esse salmo provavelmente surgiu num contexto de agradecimento, de livramento de um perigo de guerra. Esse salmo seria entoado pelo rei. Então, o salmista aqui estaria se identificando com o próprio rei. É ele que clama nos versículos 5 ao 9,
É ele que do versículo 10 ao 13 está num terrível perigo durante a batalha, e é ele que volta então, a partir do versículo 14, para agradecer pelo livramento. Esse é o contexto que alguns estudiosos apontam. Para fazer essa análise retórica, como eu tenho feito em todas as lições, eu coloco uma tradução a partir do texto hebraico, e a partir daí eu vou segmentando e encontrando as partes constituintes. Então, a primeira parte, ela vai do versículo 1 ao 4. É como se fosse um louvor inicial. Então, acompanhando pela tradução que eu disponibilizei no PDF. Rendei graças a Adonai, ou ao Senhor, né? Porque Ele é bom, porque seu amor é para sempre. Continua, então, agora o louvor. Agora um pedido comunitário para se juntar todo Israel nesse louvor. Diga, por favor, Israel, que seu amor é para sempre. Diga, por favor, à casa de Arão, que o seu amor é para sempre. Digam, por favor, os que temem a Adonai, que o seu amor é para sempre. Então, o primeiro versículo se destaca, e depois, por isso que eu coloquei o tracejado, porque aqui você tem uma tríplice invocação para se declarar que o amor de Deus é para sempre. O amor do Senhor, de Adonai, é para sempre. E aqui nós temos três classes. Primeiro, Israel. Todo o Israel é conclamado a adorar ao Senhor. Depois restringe-se à casa de Arão. Qual é a casa de Arão? São os sacerdotes. Aqui vale uma questão bem interessante. Às vezes, os pastores, os obreiros em geral, pelo fato de que eles estão envolvidos no serviço litúrgico, empenhados para o bom andamento do culto, às vezes, eles acabam se esquecendo de adorar a Deus. Às vezes, eles pensam, estou aqui para fazer a obra do Senhor, e acabam se esquecendo de adorar ao Senhor. Todos estão envolvidos na adoração. Eu não estou dizendo que o obreiro deixará de se preocupar com aquilo que lhe compete para o bom andamento de um culto no templo, mas não pode esquecer de adorar ao Senhor. É isso que aqui o salmista está salientando, por isso que ele chama a atenção da casa de Arão. É interessante que essa menção da casa de Arão, ela vai aparecer, essa tríplice menção, né? Primeiro de Israel, depois da casa de Arão e depois dos que temem ao Senhor. Você tem lá no Salmo 115. Salmo 115, a partir do versículo 9. Confia, ó Israel, no Senhor, Ele é teu auxílio e teu escudo. Casa de Arão, confia no Senhor, Ele é teu auxílio e teu escudo. Vós, o que temeis ao Senhor, confiai no Senhor, Ele é o vosso auxílio e o vosso escudo. Ao invés de falar de diga, né, declare, coloca aqui confiar e fala do auxílio e escudo. Termina então, digam por favor os que temem a Adonai, os que temem ao Senhor. Começa com o convite, digamos assim, a Israel, passa pelos sacerdotes e estende-se a todos os que temem ao Senhor. Esse convite, então, se estende a toda a humanidade.
Um outro detalhe bem interessante que foi escondido pela Almeida Corrigida. Por isso que eu sempre digo, não é que as traduções estejam erradas. Não é isso. Ah, a Bíblia está errada. Não, não é isso. A questão é que as traduções, às vezes, deixam de enfatizar algum elemento que está presente no texto original. Então, aqui, o hebraico usa a partícula na, que, embora ela possa ser traduzida agora, como diz aqui, ó, diga agora Israel. Só que esse agora aqui não é temporal, diga neste momento, é de ênfase. E essa ênfase, ela é mais adequadamente traduzida como por favor. Deus, ele faz um convite para que todos reconheçam que o seu amor é para sempre. Deus não nos obriga a nada. Deus, ele deseja que nós o adoremos, reconheçamos a sua grandeza de livre e espontânea vontade. Mas eu sei que, às vezes, uma vez que a Bíblia mostra a questão da salvação final somente para aqueles que o adorarem, isso às vezes fica um ponto de dúvida para alguns. Mas eu não posso constranger ninguém a adorar ao Senhor. Se faz um convite. Abre aspas, né? Aliás, nem precisa abrir tanto aspas assim, porque está dentro aqui disso que eu acabei de falar. Lá em Lucas, no capítulo 9, finalzinho do capítulo 9, os discípulos vão preparar alojamento para Jesus, que começa a caminhada. Eles vão numa aldeia de samaritanos. A aldeia de samaritanos não recebe. E os discípulos perguntam, Senhor, queres que façamos descer fogo dos céus, como Elias fez? E Jesus os repreende e diz, o Filho do Homem não veio destruir a alma dos homens. Vamos para outra aldeia. Ou seja, se não houve o recebimento, não é para pedir para descer fogo dos céus. Rejeitaram? Oferece a outro, faz o convite a outro. Agora, no versículo 5 ao 9, você tem essa invocação do salmista, um pedido do salmista. Da minha aflição invoquei Iá. Respondeu-me em um lugar largo, Iá. Iá aqui é a abreviatura do tetragrama sagrado, essas 4 letras, YHWH. É uma maneira poética de se dirigir ao Senhor. Essa forma, embora apareça também poucas vezes fora dos salmos, ela aparece bastante nos salmos. E, aproveitando que estamos falando de Iá, tem um detalhe bem interessante, já mencionei isso em outras ocasiões, certamente muitos lembrarão. Lá no Salmo 68, versículo 4. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome, louvai aquele que vai sobre os céus, porque o seu nome é Jeová. Exultai diante dele. Essa é a Almeida Corrigida, 4ª edição. Você tem 4. Na primeira edição, que se eu bem me lembro, é seguida pela Bíblia do Culto, adotada aí como uma tradução litúrgica na Assembleia de Deus de Madureira. Assim, primeira edição, louvai aquele que vai sobre os céus, pois o seu nome é Já.
Já é transliteração de Iá. E aí tem até hinos antigos dizendo, né? Deus é o Deus do agora, Deus é o Deus do já, né? E aqui o contexto não é esse. Não está falando, na primeira edição da Almeida Corrigida, não está falando do já agora. É a abreviatura do nome de Deus, do nome sagrado, composto por essas 4 letras. Que também, em outras ocasiões da primeira edição, é colocado como Jeová. E é por isso que aqui, na 4ª edição, na 3ª também está Jeová, se eu não me engano. E aí por isso colocaram Jeová aqui. Então, dando continuidade. E aqui você vê, é bem interessante essa questão poética. O versículo 5, se você coloca na posição exata que aparece no hebraico, você obtém esse paralelismo poético. Da minha aflição invoquei Iá. Respondeu-me em um lugar largo Iá. E aqui você faz uma espécie de citação cruzada. Deixa Iá no final das 2 linhas. Da minha aflição, ele passou para um lugar. Isso ele invocou e Deus respondeu. Uma poesia fabulosa. Versículo 6. Adonai é por mim. Não temerei o que me pode fazer o homem. Adonai é por mim, entre aqueles que me ajudam, que me ou enfrentam. É uma outra tradução possível, né? E começa a ensinar esse contexto bélico, digamos assim. É melhor abrigar-se em Adonai do que confiar no homem. É melhor confiar nos nobres. Nobres que geralmente eram convidados a participar de uma campanha, de uma batalha. Aqui, 5, essa questão da aflição, você já percebe lá no Salmo 4. É uma expressão análoga. Salmo 4, no versículo 1. Ouve-me quando eu clamo, Deus da minha justiça. Na angústia me desce, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Também no Salmo 18, versículo 19. Salmo, versículo 19. Trouxe-me livrou-me porque tinha prazer em mim. Então, essa descrição do lugar espaçoso como um lugar de libertação, como um lugar de livramento, ele aparece em outros momentos, né, do livro dos Salmos. Aqui no versículo 6, Adonai é por mim, não temerei o que me pode fazer o homem. Você encontra também, lá no Salmo 56, que aliás já estudamos esse trimestre. Os irmãos vão lembrar que já estudamos esse salmo nesse trimestre. Salmo 56, versículo 4. Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança e não temerei. O que me pode fazer a carne? Essa passagem do Salmo 118, ela é mencionada lá em Hebreus, no capítulo 13. Hebreus, capítulo de número 13, último capítulo de Hebreus. Hebreus 13, 6. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador e não temerei o que me possa fazer o homem.
Então, aqui nós temos essa salmista pedindo um socorro. E agora, do versículo 10 até o 13, o salmista ele se perseguido. Ou usa então, ele teria sido composto por ocasião do rei retornando de uma batalha, e depois esse salmo ele foi usado não necessariamente quando havia uma batalha. Esse salmo passou a ser utilizado nas festas e com essa ênfase do agradecimento. Versículo 10. Todas as nações me cercaram, no nome de Adonai é que delas me defendi. Cercaram e tornaram a cercar-me, no nome de Adonai é que delas me defendi. É que delas me defendi. Completamente me impeli, mas Adonai me ajudou. Aqui na Almeida Corrigida, tem uma sutil diferença. O verbo que aqui é traduzido como defender, ele na Almeida Corrigida, ele aparece como despedaçar. É um verbo difícil. É aquele pax legomen, que aparece nesse contexto. Ele é de uma mesma raiz que tem como sentido fazer, fritar. Ao mesmo tempo, parece com uma outra raiz que significa circuncidar. E os dicionários, eu consultei 3. Eles concordam que a melhor tradução aqui é defender, se defender. Ou seja, observe aqui, todas as nações me cercaram. O nome de Adonai é que se nós estamos atacados, é o nome do Senhor que proporciona a nossa defesa. Voltando mais uma vez, eu acabei de elaborar um artigo, passagem, e é por isso que eu sempre estou com essa passagem. Eu não preciso, para me defender, pedir que desça fogo dos céus sobre as pessoas. Eu tenho que lembrar, a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, sim contra as hostes espirituais. O texto original falava de uma batalha física, real. Mas hoje, trazendo para os nossos dias, a batalha não é mais contra a carne e contra a sangue. Posso ver o meu inimigo, mas toda uma questão espiritual que influencia ele. Por isso que aqui está dizendo, no nome do Senhor, ou seja, no nome de Adonai, é que delas me defendi. No versículo 12, é interessante essa menção das abelhas. É uma alusão, Deuteronômio, no capítulo 1, versículo 44. Deuteronômio, no capítulo 1, no versículo 44.
E os amorreus que habitavam naquela montanha vos saíram ao encontro e perseguiram-vos como fazem as abelhas, e vos derrotaram desde Seir até Horma. Comparação de exércitos inimigos como um enxame de eles. Agora, versículo 14, começa a parte central e primordial desse salmo. Notem que eu coloquei aqui em azul o versículo 9 para mostrar o enquadro. Para identificar essa parte central do salmo, eu coloquei em amarelo. Declaração, lá no versículo 14. E aí termina no versículo 21. E foste para mim por salvação, dando o encontro. Aqui, essa parte central, ela fala da esperança do salmista. De onde ele espera que venha o seu livramento. Como alguns estudiosos identificam aqui um contexto bélico, ele consegue já no final da parte anterior, completamente me impeliste para me fazeres cair, mas Adonai me ajudou. Ou seja, não é na força dos exércitos, na força do homem, na força bélica, que ele deve colocar sua confiança, mas no Senhor. No versículo 14. Minha força e o meu cântico é Iá. Novamente, ele volta aqui a utilizar a abreviação Iá. Ele foi para mim por salvação. Aí no versículo 15. A voz do júbilo e de salvação está nas tendas dos justos. O contexto imediato, se é certo que o contexto que originou aqui é o bélico, é o da batalha, é bem interessante que durante uma campanha você armava tendas lá para os soldados. Mas aqui, aproveitando a menção de tendas, é que os judeus fizeram essa conexão com a festa dos tabernáculos. Agora, no final do versículo 15 e continuando no versículo 16. Ou seja, esse finalzinho do versículo 15 deveria estar no versículo 16. É aquilo que já explicamos em outras ocasiões. Essa divisão dos versículos, ela foi feita por alguém que entendeu que a divisão seria dessa forma. E hoje você percebe que, em alguns momentos, essa divisão não foi a melhor, não foi a adequada. Então, o final do versículo 15 deveria compor o versículo 16, porque você tem agora uma tríplice linha. Na poesia, você tem isso. Você pode ter uma linha sozinha, duas, no máximo três. Na análise retórica, é o que você chama de unimembro, ou seja, só tem um membro, uma linha, bimembro, ou seja, tem duas linhas, e trimembro, três linhas. Aqui é um exemplo de três linhas, trimembro. E você percebe isso pela repetição. Ó. A destra de Adonai faz proezas. A destra de Adonai se exalta. A destra de Adonai faz proezas. Fez um enquadramento, repetiu a destra de Adonai faz proezas no início desse segmento. E no final e no meio fica a destra de Adonai se exalta. Aqui no versículo 14, é interessante que você tem uma menção lá de Êxodo capítulo 15, no versículo 2. Êxodo, no capítulo 15, no versículo 2. O Senhor é a minha força e o meu cântico.
Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. E aparece também lá em Isaías, no capítulo 12. Detalhe é que Isaías, capítulo 12, é um salmo. Aquilo que eu falei lá na primeira lição. Não são muitos, você consegue mais ou menos uma meia dúzia. Existem alguns salmos fora do livro dos salmos. Um exemplo é Isaías capítulo 12. Então, lá em Isaías, no capítulo 12, no versículo 2. Eis que Deus é a minha salvação. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e meu cântico, e se tornou a minha salvação. Agora, no versículo 17 e no versículo 15, nós temos também uma menção de Neemias, capítulo 8. Antes de ir para os versículos 17 e 18. Neemias, no capítulo 8, nos versículos 13 ao 17. E sobre o monte de Sinai desceste e falaste com eles desde os céus e deste-lhes juízos retos e leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. E o teu santo sábado lhe fizeste conhecer, e preceitos e estatutos, e lei lhes mandaste pelo ministério de Moisés, teu servo. Pão dos céus lhes deste na sua fome, e água da rocha lhes produziste na sua sede. E lhes disseste que entrassem para possuírem a terra pela qual alçaste a tua mão, que lhes havia de dar. Porém eles, nossos pais, se houveram soberbamente e endureceram a sua cerviz. Não deram ouvidos aos seus mandamentos. E recusaram ouvir-te, e não se lembraram das tuas maravilhas que lhes fizeste, e endureceram a sua cerviz, e na sua rebelião levantaram um chefe a fim de voltarem para a sua servidão. Aliás, perdão, eu li aqui 9, é o capítulo 8. Neemias, capítulo 8, a partir do versículo 13. Agora é a menção certa. E no dia seguinte ajuntaram-se os cabeças dos pais de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, a Esdras, o escriba, e isso para tentarem nas palavras da lei. E acharam escrito na lei que o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas, na solenidade da festa, no 7º mês. Assim o publicaram e fizeram passar pregão por todas as suas cidades em Jerusalém, dizendo: saí ao monte e trazei ramos de oliveira e ramos de zabungeiros, ramos de murtas e ramos de palmeiras, e ramos de árvores espessas para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo, e de tudo trouxeram e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, e nos seus pátios, e nos átrios da casa de Deus, e na praça da porta das águas, e na praça da porta de Efraim. E toda a congregação dos que voltaram do cativeiro fez cabanas, e habitou nas cabanas, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. E houve muito grande alegria. Então é por isso que aqui se associa com a festa dos tabernáculos. Agora aqui no versículo 17 e 18, essa parte aqui central, ela se subdivide em 3. Essa subdivisão de cada parte eu indico por esse tracejado. E a parte central dessa parte central, a subparte central dessa parte central está aqui nos versículos 17 e 18. Consequentemente, é a parte principal do Salmo. Olha a declaração: não morrerei, pois viverei,
e contarei as obras de Iá. Completamente castigou-me Iá, mas a morte não me entregou. O que é isso aqui? Uma declaração de plena confiança. Aqui o rei está se lembrando, né? O salmista está lembrando, mesmo em meio a um grande perigo, que a sua força vem de Deus. Portanto, ainda que ele esteja num perigo terrível, ele está fazendo essa declaração: não morrerei, pois viverei, e contarei as obras de Iá. Completamente castigou-me Iá, mas a morte não me entregou. E aí vai continuar no versículo 19. Abri-me os portões da justiça, entrarei por elas e renderei graças a Iá. Este é o portão de Adonai, pela qual os justos entrarão. Render-te-ei graças, porque me respondeste, e foste para mim por salvação. Aqui é o mesmo contexto que nós encontramos no Salmo 15. Essa menção de que abri-me os portões da justiça, entrarei por elas. Este é o portão pela qual os justos entrarão. Então, lá no Salmo 15, você tem essa declaração de que aquele que confia no Senhor, aquele que é justo diante do Senhor, ele tem esse acesso, né, à presença de Deus. Senhor, no Salmo 15, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo, quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade, pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que, mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe subornos contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Dizem alguns estudiosos que o Salmo 15 era entoado quando todos iriam entrar no templo. Então, antes de todos entrarem, o sacerdote ele entoava esse salmo. Mas ele não ia perguntar a cada um, a sua conduta bate aqui com o que diz o salmo. Ele deixava para que a consciência de cada um falasse. É a mesma coisa hoje no contexto da Santa Ceia. Examine-se um homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Continuando então, agora nós vamos ter, do versículo 22 até o 24, a menção da pedra rejeitada. Olha o 22 ao 24. A pedra que rejeitaram os edificadores tornou-se cabeça de esquina. De Adonai procedeu isto. Isso é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que fez Adonai. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. É interessante como ele mencionou aqui anteriormente, do versículo 19 ao 21, portões, isso faz lembrar o templo. E por mencionar o templo, ele fala da pedra. Estou falando aqui de uma pedra que foi rejeitada e tornou-se o quê? A principal de esquina.
a chamada pedra angular, que ela é fundamental na construção de edifícios. Aqui, o salmista, ele se encontrou, que poderia ser o rei, ele se encontra perseguido, lá nos versículos 10 ao 13. Depois de expressar toda essa esperança nos versículos 14 ao 21, agora ele expressa uma confiança na qual ele se sente como essa pedra que foi rejeitada, mas que agora se tornou a principal de esquina. Ou seja, ele está se sentindo, por ser o rei, ele sabe que a nação depende dele, e aí de rejeitado, de estar em perigo, ele se tornou a cabeça de esquina, o responsável pelo povo. De Adonai procedeu isso é maravilhoso aos nossos olhos. Este dia é que fez Adonai, dia de libertação, dia de livramento. É interessante como há uma menção também lá em Isaías 28:16, essa temática da pedra rejeitada. Isaías, no capítulo 28, no versículo 16. Isaías 28, no versículo 16. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer não se apresse. Essa passagem aqui, ela vai ser citada lá em Lucas, no capítulo 20, versículo 17, depois em Atos 4, 11 e em 1 Pedro 2, 7. É o Senhor Jesus, primeiro o Senhor Jesus, aplicando a si mesmo essa passagem. Lucas, no capítulo 20, no versículo 17. Mas ele, olhando para eles, disse: que é isto, pois, que está escrito? A pedra que os edificadores reprovaram, essa foi feita cabeça de esquina. Qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será feito em pó. Só para entender o contexto, é o contexto da parábola dos lavradores maus. E nessa parábola, eu não vou ler toda, nessa parábola está falando da rejeição de Jesus, para falar de que ele está sendo rejeitado. E é isso que Jesus está se referindo, que está se cumprindo nele. A pedra que os edificadores reprovaram, ou seja, as lideranças judaicas da época, essa é que foi feita a cabeça de esquina. Essa temática vai prosseguir lá em Atos 4, 11. Atos 4, 11. E aqui deixa bem claro, ele, ou seja, Jesus, ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E continua lá em 1 Pedro 2, 7. 1 Pedro 2, 7. E assim, para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. Nós temos ainda citações
em Mateus e Marcos, em Mateus e Marcos vai continuar até, não vai citar apenas o versículo 22, mas também o versículo 23. Mateus, no capítulo 21. Mateus 21, no versículo 42. Diz-lhes Jesus: nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Por que Lucas cortou o versículo 23? Porque aqui está querendo salientar: pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Isso vai ser importante para um contexto judaico, que é o mesmo contexto que vai ser aproveitado por Marcos. Lucas, ele achou que, por inspiração divina, obviamente, que essa passagem, num contexto gentílico, não seria tão necessária. Mas para um contexto judaico aqui, foi essencial. Por isso que Marcos e Mateus mantiveram aqui a citação até o versículo 23. Isso fica claro aqui pela continuação, Mateus 21, 43. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Ou seja, quer impactar os judeus, dizendo que isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos, aos olhos dos judeus. Os judeus precisam reconhecer isso, é o que Jesus está dizendo aqui. Então, essa passagem é bem conhecida porque Jesus aplica a si próprio. Continua agora do versículo 25 ao 27. Ó Adonai, salva, por favor. Ó Adonai, dá vitória, por favor. Olha aqui o retorno dessa expressão por favor, que aparece lá no início. E é interessante aqui, dá vitória, mais uma vez dando impressão desse contexto bélico. Versículo 26. Bendito quem vem em nome de Adonai. Nós vos bendizemos desde a casa de Adonai. Deus é Adonai, resplandeceu para nós. Atai a vítima da festa com cordas até aos ângulos do altar. Aqui nós temos versículos 25 e 26 citados em todos os 4 evangelhos. O evangelho de João, que é justamente aquele que se destaca por ser o mais diferente de todos, tanto é que Mateus, Marcos e Lucas são considerados como sinóticos, porque tem muitos versículos em comum, João não. Mas esse aqui, até no evangelho de João, é citado. Eu vou pegar apenas Mateus 21, versículo 9. Mateus 21, no versículo 9. E as multidões, tanto as que iam adiante como as que o seguiam, clamavam, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. O que acontece aqui? Hosana é a transliteração do hebraico Hoshiana, que significa justamente salva, por favor. Então, por isso que a citação é desde o versículo 25. Você lê rapidamente, parece que só cita o versículo 26 ali. Mas quando você descobre que Hosana significa justamente, é a transliteração do hebraico, Hoshiana, que quer dizer
salva, por favor, então a menção é desde o versículo 25. Jesus, mais uma vez, aplicou, isso aqui é aplicado a Jesus, para mostrar que ele é o bendito que vem em nome do Senhor, ou seja, em nome de Adonai. Mais uma vez, nós temos uma invocação. Só que agora a invocação é não num contexto de perigo, mas já preparando o agradecimento. Então, tem uma nova invocação dos versículos 25 ao 27. E agora termina com um louvor. Iniciou com louvor e agora termina com um louvor. Meu Deus és tu, e eu te renderei graças. Meu Deus, eu te exaltarei. E aí no versículo 29, repetindo o versículo 1, rendei graças a Adonai, porque ele é bom, porque seu amor é para sempre. E aí nós temos essa organização do Salmo. Parte A, do versículo 1 ao 4, louvor inicial ou ações de graças inicial. Depois, B, invocação do salmista, versículos 5 ao 9. C, o salmista perseguido, versículos 10 ao 13. Aí coloca aqui, X, eu coloquei no PDF, X, quer dizer, é a parte central, é a principal. A esperança do salmista, vai dos versículos 14 ao 21. E dentro dessa parte central, você tem 3 subdivisões. A subdivisão central é a que, digamos assim, vai comandar todo o salmo. É a mais importante, vou até repetir aqui. Não morrerei, pois viverei, e contarei as obras de Iá. Completamente castigou-me Iá, mas a morte não me entregou. Agora ele vai retornando, fazendo paralelo. Se C, versículos 10 ao 13, o salmista perseguido, C, versículos 22 ao 24, a construção rejeitada. É interessante essa contraposição. O salmista perseguido, a construção rejeitada. O que confirmaria que o salmista está se identificando com essa pedra rejeitada. B', invocação do salmista, versículos 25 ao 27, que faz correspondência com uma outra invocação do salmista, lá nos versículos 5 ao 9. E aí nos versículos 28 ao 29, louvor final ou ações de graça final, que corresponde com aquele louvor ou ações de graças inicial dos versículos 1 ao 4. Então, aqui nós temos esse estudo sobre o Salmo 118. Aqui na revista, o tópico 3, o agir de Deus. Então, já explicamos tudo isso aqui. Aquele que concede a luz, aquele que dá força, a pedra angular, como nós explicamos. Na próxima aula, no próximo domingo, nós estaremos falando do Salmo 119, que é um salmo longuíssimo, 176 versículos. E eu estava analisando que, justamente por ser tão longo, as pessoas têm até medo de fazer uma análise mais pormenorizada. Uma aula para o Salmo 119 é muito pouco. Por isso, já na sexta-feira, eu vou começar a analisar o Salmo 119, continuarei no domingo, e aí pegaremos mais 3 sextas-feiras para falar do Salmo 119. Mesmo que venhamos a ter um estudo da matriz, que geralmente existia aquele estudo, né, já proveniente da matriz. Mesmo que venha esse estudo, eu vou aplicar esse estudo e depois dar continuidade ao Salmo 119. Em 5 aulas, nós vamos
abordar, explorar todo o Salmo 119. Amém? Oremos então. Senhor nosso Deus e Pai, queremos te agradecer por mais esta lição. E mais uma vez nós pedimos e clamamos pela tua misericórdia, Senhor. Misericórdia para o mundo, Senhor, para todos os habitantes da terra, para que o Senhor extirpe, Senhor, da face da terra esse vírus, Senhor, que tem causado, Senhor, tantos problemas, tantas mortes, Senhor. E te pedimos também pelo Brasil, Senhor. Pai querido, que esta doença seja, Senhor, extirpada o mais rápido possível. Dá, Senhor, sabedoria aos médicos e aos cientistas, Senhor, para que eles possam encontrar um remédio eficaz, uma vacina eficaz o mais rápido possível, Senhor. O que nós pedimos é a tua misericórdia, Senhor, que a tua misericórdia se manifeste em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, agora e para todos sempre. Amém.